Oração, né? Agradecer a Deus por mais um domingo maravilhoso, no qual nós podemos aprender mais da Tua Palavra, né? Obrigado, meu Senhor e meu Pai, pela visão, Senhor Jesus, da Tua Palavra, Senhor, pela dedicação e desejo de aprender dos irmãos aqui presentes, Senhor Jesus. Aplica nos nossos corações, Senhor, o que a Tua Palavra quer nos ensinar, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, abrir nossas mentes, Senhor Jesus, para compreendê-la, Senhor Jesus, de todo o nosso coração e fazer uma aplicação, Senhor Jesus, única e maravilhosa na nossa vida, para que possamos viver isso, Senhor Jesus, todos os dias da nossa vida, Senhor. Amém, amém. Vamos se assentar, irmãos, vamos lá para o capítulo 14 de Gênesis, né? Nós estamos aí, eu estava fazendo as contas aí, nós estamos andando a passos largos, né, na direção do final de Gênesis. Se abordarmos um capítulo por vez, nós terminamos o ano em cima de Gênesis. Se por algum motivo avançar mais rápido aqui o decorrer do nosso estudo, da nossa menção, ainda nós vamos entrar ainda em Êxodo esse ano ainda, certo? Mas a intenção, como eu falei, não é correr, não é cobrir uma boa parte da Bíblia hoje. A intenção nossa é aprender passo a passo o que ela quer nos ensinar, né? Sem pressa nenhuma, né? Para quem leu aí Gênesis 14, né? Vai relatar a respeito dessa guerra dos 5 reis contra um, né? O envolvimento de Abrão nesta guerra, né? E por fim ali vai fechar com uma bênção maravilhosa, né? De Melquisedeque sobre a vida dele, certo? Aí, bem conhecido aí para alguns que já são assíduos de ler a Bíblia, e vai se fazer conhecido hoje para aqueles que ainda não passaram por esse relato, né? Vamos abordar inicialmente a dimensão desse reinado, né? A dimensão desses reinados, desses 5 reis contra esses 4 aí, não eram reinados enormes, né? Onde se liderava uma grande quantidade de pessoas, uma grande quantidade de extensão territorial. Esses reinados aqui eram pequenos reinados, certo? De cidades, de povos restritos. Tanto é que ele menciona a cidade deles, e uma delas é Zoar. E Zoar é uma cidade pequena, relatada aí na Bíblia, né? Dentro do relato aí vocês viram que foi mencionado Bela, que é Zoar hoje, mas que Zoar é uma cidade pequena, porque é aquela que Ló se refugia depois da destruição de Sodoma e Gomorra, certo? É aquela cidade onde Ló vai para ela, e lá mencionou que ela era uma pequena cidade. Então nós conseguimos entender que esses reinados não eram reinados de impérios tremendos, como por exemplo o Egito, né? O rei do Egito era rei de um grande império, né? O Egito é realmente uma grande potência, e esse aqui não, diferente desse, esse aqui eram pequenos reinados, só abrangindo basicamente só as cidades. Falando a respeito dessa guerra, falando a respeito do motivo dessa guerra, né? Nós podemos ver que é comum a guerra, ela está atrelada à disputa territorial e de poder, certo? Este caso, essa guerra que ela se desenvolveu por quê? Porque esses reis de Sodoma ali em diante ali, que diz no verso 2 ali, ó, Sodoma, rei de Birsa, que de Sodoma, Sinade, rei de Admá, Zeboim e Zoar. Esses reis, eles pararam de pagar tributos aos reis, né, a qual entram em guerra contra eles, que é o rei de Sinar, rei de Elazar, rei de Elão e rei de Goim, que está relatado lá no verso 1 de Gênesis 14, certo? Então nós podemos entender que esses 4 reis entraram em luta, entraram em guerra com os outros 5 reis por conta de cessar os tributos. Tanto é que está relatado ali no verso 3, quer ver, ó? Vou ler a partir do verso 1, olha só, diz assim: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de
Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Fizeram guerra contra Bera. Bera, que era rei de Sodoma, contra Birsa, que era rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Adimá, e contra Semeber, rei de Goim, e contra o rei de Bela, que era Zoar na época, certo? Todos esses se juntaram no vale de Sidim, né? Que é o mar salgado. 12 anos, ó, verso 4, 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Esse se rebelar quer dizer que já não estavam mais debaixo daquele poderio, né, daquelas ordens. Provavelmente isso atrelado envolvia, né, pagamento de impostos, né, recrutamento de soldados em possíveis guerras, né. Então, quando houve uma rebelião, quando eles se rebelaram, o que é? Passa a não obedecer mais a esse nível de poder, a esse poder. Então, nós compreendemos que aqui foi a respeito dos tributos e outras questões mais, certo? Foi essa a forma deles se rebelarem, né? E vamos continuar, e aí diz aí, ó, nós podemos ver que só está no relato esta guerra, essa luta, por conta do envolvimento de Ló, né? Que tem uma ligação aí bem forte, bem direta com Abrão, certo? Só está esse relato aí dessa guerra. Essa guerra não tem tanta importância, na verdade, se nós formos ver. Ela só está relatada aí por conta que envolveu Ló. No verso 12 você vai ver lá, olha. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, certo? Então, podemos ver que a palavra ela já abre, né? O adendo já abre a compreensão do quê? Por isso que está relatado aqui. Por isso que está mencionada essa guerra. Essa guerra nem tem reis importantes, porque veja bem, é rei de Sodoma, é rei de Gomorra, entendeu? É uma cidade que logo, mais para frente, ela será ainda destruída, né? Tem também aí mencionado aí, né, esses refaíns, né, que eram os gigantes daquela época, né? Saindo ali dessa linha, né, o Golias, que é mais conhecido para frente, né, sai dessa linhagem aí, né, dos refaíns, aquele povo que é destacado aí como gigantes, certo? E falando a respeito desse poço de betume, ali no verso 10, né? É isso? Ora, no vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Eu mandei o vídeo lá, gostaria que todos pudessem ter tido a possibilidade de assistir, né? Mas não assistiram muito, certo? No vídeo ele vai mostrar um poço de piche existente, não lembro agora dizer o país, né? Mas daí já não é mais país de Israel, é mais para cá, certo? Nesses países da Europa aqui. E aí tem uma matériazinha bem curta, coisinha rápida, ali eu mandei porque achei importante nós compreendermos como é que ele agia. Por que eles caíram nesses poços? Vocês fazem ideia? Né? Como é que vão cair dentro de um poço? Né? Por quê? Porque esse poço de betume, de piche, ele era assim, ele se concentrava numa profundidade um pouco grande, né? Piche. E você sabe que piche ele não tem sustentabilidade, se você pisar você vai afundar, certo? Só que outra, você também não vai sair com facilidade dele, certo? Se você se envolver naquilo ali vai praticamente puxa você, né? E, né, o teu peso vai afundar cada vez mais quanto mais se mexe, é que nem areia movediça, certo? E aí o que acontecia? Concentrava a água em cima, por causa da chuva, caía as folhas em cima, caía a vegetação em cima e ficava uma lâmina em cima como que se fosse propriamente a terra, onde eles pisavam, o solo normal. E ao pisar o que acontece? Ia afundar, já não saía mais. Provavelmente não fala que assim morreu esses que caíram, mas provavelmente nós podemos compreender pela situação, por como que agia, por isso que achei importante enviar para vocês, como que agia essa material
porque aqueles que caíram provavelmente ficaram para trás, certo? Por isso que foi importante relatar aí. No verso 10, olha só o que diz lá. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Então, note que já não era um só ou dois. Cheio, diga lá, irmão Oda. Na verdade, era uma cola, né? Esse piche aí é como se fosse uma cola. É como se fosse uma cola. É o que nós conhecemos aí como esse asfáltico, entendeu? É bem isso daí, isso. Que era relatado como betume na época, esse mesmo, Oda. Que foi usado para selar lá a arca, lembra? Foi usado o betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles. Não caíram os reis de Sodoma e Gomorra. Os que fugiram, alguns caíram neles, certo? Nós temos que ter esse fino, nos atentar àquilo que é, como que está escrito, né? Poder fazer uma dimensão daquilo que nós podemos estar estudando. E ali diz, mais para frente, que o rei de Sodoma, né, se encontra com Abrão, lá no verso 21. Então disse o rei de Sodoma, tá vendo? A Abrão. Então, se ele se encontra, ele não caiu no poço, certo? Certamente os que fugiam junto com ele, talvez soldados, talvez outros reis, certo? Entendeu? Caíram lá, certo? Então nós podemos compreender isso. Bem interessante, eu não sabia que ainda existia, eu achei que quando eu procurei lá saber, eu achei que eu ia encontrar algo assim, falando mais do tempo, né, da cidade, mais uma arqueologia mais fina lá em cima daquele território. E na verdade caiu bem num vídeo bem atual que o cara fala, ele vai mostrar lá que esses poços são cavados, entendeu? Eles tiram de lá de dentro o corpo dos animais para datar, para estudar, entendeu? Então, até hoje, eles ainda tiram restos de lá de dentro para poder fazer. Porque vocês fazem ideia de que se o piche envolver, não tem como putrefar, entendeu? Ele precisa do ar, precisa de vários fatores, como mosca, para gerar os germes, tá entendendo? Para consumir. Então aquilo provavelmente fica selado. A forma com que ele se deteriora é diferente daqui externa, certo? Então eles não vão encontrar só uma alçada. Às vezes vão encontrar com um pouco de tecido, pelagem, entendeu? Então, tudo isso. Então é bem interessante, achei bem interessante aquele vídeo. Se vocês puderem acessar depois, certo? Quem tem aí, quem está no grupo aí puder acessar e assistir, é bem interessante aquele vídeo ali, né? Vamos agora no verso 12 do capítulo 13, vai mencionar assim que Ló, ele foi armando as suas tendas, certo? Devagarinho e avançando para onde? Para Sodoma, certo? Por isso que ele foi capturado aqui. Note que quando ele olha para aquela área, não relata exatamente Sodoma, mas ele avançou para aquela direção. Ele foi armando suas tendas, né? E no verso 12, do capítulo 13, diz assim, habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da Campina, certo? E ia armando as suas tendas até Sodoma, certo? Olha o que o relato traz para nós, uma compreensão bem dinâmica do que nós vivemos hoje. Aí você vai dizer assim, nossa, Reinaldo, nós podemos aplicar isso no dia de hoje? Podemos, tem uma lição aqui por trás disso, né? Essa forma de Ló habitar ali naquela planície e ele avançando para Sodoma foi o quê? Primeiro, os olhos deles, como a gente comentou no estudo anterior, os olhos dele caíram em cima daquela cidade. Ele achou muito maravilhosa, muito, né? Atraiu a ele aquela região ali, aquela direção. Só que habitando aqui ainda, ele foi avançando. O que isso traz para nós? Às vezes nossos passos, às vezes nossas intenções, elas são genuínas, tem uma aprovação se nós olharmos diante da Bíblia, mas isso pode ocasionar o quê? A nossa destruição espiritual. Por quê? Ló, ele habitou naquela cidade, mas ele foi avançando. Ele foi deixando o quê? Ele foi deixando com que o pecado fosse o envolvendo. Nós temos relato no Novo Testamento a respeito de Ló ser um homem justo, certo? Já foi mencionado já
né? Então nós podemos entender assim, nossa, por que um homem justo acaba caindo numa cidade, habitando dentro da cidade? Porque quando os anjos vão lá, ele está dentro da cidade, ele não está fora, ele não está acampado fora, ele está dentro da cidade. Como é que você vai fechar a porta de uma tenda? Não fecha, a tenda não tem porta, a tenda tem cortina. E quando foi fechada a porta lá, que os anjos fecharam e cegaram as pessoas que estavam atrás de Ló e dos anjos, o que aconteceu? Foi fechada a porta, certo? Foi empurrado e fechada a porta. Então nós compreendemos que ele já estava dentro da cidade. O que acontece? Ele foi avançando, seus olhos foram se maravilhando com aquilo tudo, com aquela população, talvez uma forma diferenciada de viver a vida, talvez muito alegre, muito festeira, de muita bagunça, entendeu? E aquilo foi encantando ele foi avançando, foi armando suas tendas, diferente de Abrão, que nota que Abrão, quando ele arma essas tendas, o que ele fazia? Ele redigia altares, estava ensinando o povo dele. Então olha, se nós fizermos um comparativo a respeito de um homem que está com a sua visão vertical diante de Deus, ele está olhando para o propósito de Deus diretamente, não olhando para outras coisas que o convidam, que podem fazer a mente dele, que podem encantar ele, assim ele não vai ver o perigo que vem à frente, diferente de Ló que foi avançando. Assim é o pecado, assim é o pecado na vida da gente. Às vezes as coisas não vêm com uma intenção inicial de destruição. Às vezes as coisas não aparecem assim com uma forma de pecado, uma forma que está reprovada por Deus. A intenção inicial, ela é verdadeira ainda, né? Ló, quando se põe naquela planície, ela é verdadeira. Ele queria um canto para ele cuidar da criação dele. O que acontece? Ele vai olhando para aquele lado, ele vai avançando. E o pecado, às vezes, ele vai avançando na nossa vida de forma sutil e devagar. Ele não tem pressa, mas ele está encantando. A gente vai cedendo, a gente vai se deixando a pequenas situações que, mas isso aqui não tem problema, né? Isso aqui não vai ferir a Deus, isso aqui não vai me afastar de Deus, mas vai deixando. E quando se vê, o que acontece? Note o início de um relacionamento. Ele é genuíno, ele é maravilhoso, ele é um princípio bíblico, né? Você inicia um relacionamento por quê? Porque você quer escolher uma varoa, quer escolher um varão para a tua vida, para viver, para formar uma família. É isso que está na palavra, né? O princípio bíblico, família. Mas às vezes vai se deixando levar situações, calores, né? Paixão, né, juvenil que vai se descobrindo, né, dentro de todas as situações. E o que acontece? Às vezes um relacionamento sexual antes do casamento, né? Mas é genuíno, mas eu vou casar. Não, tudo tem a sua ordem. Às vezes nós aprovamos as situações, a nossa mentalidade humana, ela aprova as situações para que nós possamos deixar que isso, né, não... A minha intenção ainda é casar, eu vou casar, não tem problema. É só uma confusão de ordem, mas não é. Se é um princípio bíblico, eu tenho que seguir regras e patamares bíblicos para que eu possa ser abençoado por Deus. Tem como eu ir afrouxando. Mas depois que eu casar não vai ter relação? Vai, mas depois de casar, depois de oficializar, depois de você buscar os passos que Deus abençoa na sua vida, para poder ter a bênção de Deus sobre a sua vida, né? Isso dentro só do relacionamento. Nós formos ver no trabalho, né? Às vezes você pensa assim, né? Você é abençoado por Deus nesse trabalho, tudo, né? Aí vem os convitinhos. Essa semana nós estávamos comentando com um rapaz ali que há umas 2 semanas atrás surgiu um convite para ele de um motorista. Vocês sabem aqui que tem isso muito lá na empresa, certo? Não vou mencionar agora porque isso aqui é um estudo, está sendo gravado, mas vocês sabem que isso tem muito lá, entendeu? E ele foi convidado, né, a dar uma brechinha ali, né, dar um empurrãozinho, a ajudar, entendeu? A respeito daquela manobra deles ali. E ele já tirou o corpo fora. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que isso é bênção,
né? Isso é bênção ainda, né? Não é só pensar, mas isso às vezes é bênção mesmo, genuína de Deus, mas confundimos as coisas, né? A oportunidade surgiu, né? Eu vou fazer, vou ganhar um dinheiro a mais, né? Vou me estabilizar, né? E acaba se enrolando, se atrelando às situações de Sodoma e Gomorra, aí, como diz a história. Diga lá, obreiro Oda. Então, pessoal, voltando ao que o irmão está falando sobre, isso não faz mal, é a mesma coisa aquele ditado do mundo, que vem assim, para mim, eu acho que é um ditado do mundo. Um cálice antes da janta ou do almoço não dá nada, daqui a pouco esse cálice se torna 1 litro. Daqui a pouco se torna esse é o meu ver, né? É como a pastora e o pastor já trouxeram aqui dezenas de vezes. Isso já é intento do coração, a pessoa já está afim de aproveitar daquilo, daí ela vai usar o quê? Ela vai usar, às vezes, a ciência, às vezes, um trecho bíblico que dá base naquilo ali, esse ditado, que dá base nisso daí para quê? Para que ela possa ter o pequeno acesso. E depois, isso já é um problema, já era um problema para você, você não vai querer puxar isso de volta para você. Então, aí agora, né? falando dentro da Bíblia, para Deus não tem esse negócio de pecadinho e pecadão. Não, é um nível só, é aquilo que afasta de Deus. Diga lá, irmã, senão. O meu filho também, um mês retrasado, recebeu uma proposta, né? Uma proposta para esquecer o cadeado aberto. Ele falou, mas como que eu vou esquecer o cadeado aberto se eu estou aqui para cuidar do cadeado fechado? Olha só, gente, tá vendo? Tá vendo como tá longe da gente? A tentação, se a gente não vigiar... É convidativo, né? Ó. E não era 10 mil só. É. Ele falou, Então, mas se eu sou pago para cuidar do cadeado, como é que eu vou deixar o cadeado aberto? Estão doidos? porque ele podia, ele ia relatar que ele esqueceu e nem sabia do que aconteceu, né? Entendeu? Às vezes uma manobra o cara pode pegar dinheiro vivo, né? Não vai aparecer na conta, não vai, né? Ele apaga os rastros. Mas olha só, não adianta nada nós apagarmos os rastros desse mundo, né? Uma prisão, né? Uns anos de cadeia, um processo, né? Aí judicial não é nada em cima daquilo que nós vamos enfrentar diante de Deus, se nós formos ver bem, né? O nosso maior temor tem que ser aquilo que vai pesar de Deus para a nossa vida, né? Não do mundo. O mundo é café pequeno, vamos dizer assim, no ditado popular, né? A punição desse mundo. Nós temos que realmente nos preocupar com o que Deus vai cobrar de nós depois, né? Em cima dessas situações. Amém? Só um detalhezinho assim que falou comigo, né? Não sei se está certo, mas que isso aqui também é uma consequência da desobediência de Abraão, porque Deus falou, deixa Ló aí, porque muitas das vezes a gente quer trazer conosco todo mundo, só que nem todo mundo está preparado para viver aquele já. Então era para Ló ter ficado lá, porque Ló não era pobre, ele também tinha suas riquezas, seus bens. Tinha, ele era da família de Tera. Então Deus falou assim, não, deixa ele aí e vá só você, então mulher. E Abraão trouxe ele junto. Então trouxe isso uma consequência. Hoje o Ló está vivendo. E Abraão, vendo o sobrinho passando, também sofre com isso. Sofre. Então hoje a gente aprender a obedecer como Deus quer. Porque o propósito de Deus para cada um é de uma forma. Justamente, irmã, olha só, esse conflito com Jó e Abrão, que nós já vimos no relato anterior, né, essa separação, essa contenda entre os dois pastores, isso já é consequência de desobediência. É nós vermos não o que Deus está proibindo, nós vemos diretamente o que Deus realmente quer que faça. Tem detalhes no que Deus pede para nós. Deus hoje não pede para que nós venhamos pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos pregado o evangelho a toda criatura. E eu não vou dizer a pessoas estranhas, não vou dizer você sair na rua aí, batendo aí, né, confrontando de porta em porta ou encontrando todos que você vê na sua frente e pregar o evangelho. Eu digo começar essa dimensão dentro dos nossos, dentro daquele que nós conhecemos, dentro daquele que faz parte do nosso convívio familiar. Às vezes um vizinho, às vezes uma visita, às vezes um parente longe que vem dentro da tua casa. Nós não somos capazes do quê? De pregar o evangelho a ele. E aí nós queremos ser abençoados e aí nós não entendemos por que Deus não dá entendimento. Por quê? Porque não flui. Se fluir, você aprende.
Se fluir, se você estiver obedecendo, Deus vai derramando bênçãos. Note que Deus fez uma promessa, abençoou Abraão lá no início, quando abriu, né, para ele lá em Ur dos Caldeus, há dois capítulos atrás, capítulo 12, e aí, note que de lá para cá, cada evento que acontece, separou-se de Ló lá, Deus renova as bênçãos em cima dele, né? Por quê? Deus está enfatizando que a cada vez que você faz com exatidão aquilo que Deus colocou para você fazer, exatamente eu estou falando, exatamente aquilo que Deus colocou para você fazer, você é abençoado. É confirmada as bênçãos sobre Deus, de Deus sobre a tua vida. Por quê? Porque não é essa a nossa intenção, ser abençoado. Vocês estão aqui por quê? Querem ficar rico? Não, aqui não tem riqueza. Aqui não tem riqueza material. Vocês estão aqui por quê? Querem ser abençoados de que forma? Espiritualmente, né? Dentro da área da sabedoria, dentro de poder falar mais de Jesus, poder contar mais das maravilhas dele, poder se expressar, porque essa é a nossa intenção, é aprender a nos expressar, porque às vezes nós temos algo guardado no nosso coração, mas não sabemos falar. E é dessa forma que a gente vai aprendendo. É esse o intuito de aprender, de se aproximar de Deus. Só que às vezes a gente quer fazer o quê? As coisas da nossa forma. Sai ele com o pai, sai ele com o sobrinho e... Não, estou obedecendo, ele falou para sair, né, da minha terra, da minha parentela. Mas quando se fala de parentela, é parentela mesmo, né? E assim vai avançando, vai acontecendo as coisas. Nós vamos vendo que Deus quer algo específico de nós. Às vezes a gente olha só porque é proibido, só porque afasta. E se nós pararmos de olhar para isso, para essa proibição, para isso que afasta, e começar a olhar para o que aproxima, aí o nosso foco para de olhar para tanta coisa assim que distrai a gente, né? Às vezes o coração da gente pode dizer assim, poxa, mas eu nunca vou poder alcançar isso, né? Por ser até mesmo ilícito, tá entendendo? Às vezes as pessoas têm conflito até dentro do ministério, dentro da liderança, por quê? Porque não consegue largar de certos costumes, né? Isso está confrontando ele todo dia, isso está falando todo dia com ele, nossa, como é que eu estou lá, como é que eu vou estar lá fazendo isso, né? Talvez tocando, talvez, né? Cantando, talvez, pregando, talvez, né? De qualquer forma, qualquer trabalho, isso está confrontando com o quê? Com o dia a dia dele. Mas ele não consegue negar aquilo, não consegue deixar para trás, não consegue fazer essa divisão. Tem alguma coisa de errado? Não tem. Não tem nada de errado ele viver com o sobrinho dele. O problema é que Deus disse, sai da tua parentela. É para sair mesmo. E aí acontecem as coisas que, justamente o que a irmã destacou aí, muito, muito bem colocado, né? Vamos avançar aqui, ó, e ver o que? É dito ali no verso 13, olha só o que diz no verso 13. Porém veio um que escapara e contou a Abraão o hebreu, né? Que Ló estava preso lá e tal, né? Mas eu quero parar aí porque destacou-se o quê? Abraão o quê? O hebreu. Por que essa distinção, sabe? Consegue fazer ideia por que dessa distinção? Por que, né, esse destaque em cima de Abraão, o hebreu, né? Nós podemos ver que ali está mencionado ali vários povos, né? Anteriormente ali, deixa eu ver se eu encontro aqui bem rapidinho, quer ver? Ó, olha só, verso 5. Ao 14º ano veio Quedorlaomer, reis que estavam contra ele, olha só, e feriram quem? Os Refaíns, em Astarote e Carnaim, os Zuzins, os Emins, os Orreus, né? Orreus lá no verso 6, lá, Orreus, outro povo, e eu acho que é isso. Não, tem também os amorreus, olha só, lá embaixo no verso 7, tá vendo? Mais um. Ou seja, está mencionado vários povos aí. O que eu quero colocar com isso? Está mencionado vários povos aí. Só que se destacou o quê? Abraão, o hebreu. Fez uma distinção do quê? De povo aí, certo? O que é importante isso?
da onde você veio, o que Deus está fazendo e para onde você vai. É esse o destaque. Ele está no meio de um povo o quê? Um povo que está, né, dentro da sua cultura, servindo talvez a vários deuses. Aqui, para diante, se nós formos ver, esse povo aqui dos amorreus, ele faz parte desse povo aqui, ó. Ó, no verso 13 que diz lá em diante, depois, ó, de Hebreus, olha. Esses habitavam junto aos carvalhais de Manre, certo? O amorreu, irmão de Escol e Aner, os quais eram aliados de Abrão, certo? Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens capazes, nascidos na sua casa, certo? Esse Escol, esse Aner, era quem? Amorreu, certo? Certo, igreja? Estão todos aí? Olha a ligação. Se eles eram amorreus, era aquele povo que no verso 7 lá também estava sendo atacado, certo? Esse povo em destaque, ao qual Abraão estava junto, era um povo que ainda estava dentro daquela linha, né? Crendo num único Deus, né? Nós temos que ter a compreensão fina dentro disso daí. Abraão não estava envolvido com o povo de qualquer jeito, entendeu? Como talvez Ló acabou se envolvendo, né? Abraão estava separado e com isso ele separava seus aliados, separava as suas amizades. É isso que nós temos que compreender hoje. Nós não devemos nos excluir do mundo, não é isso. Abraão estava aqui, estava envolvido, veja bem, toda a história envolve ele, toda essa guerra envolve ele, mas ele não estava junto. Nós vamos ver mais para frente que os amorreus acabam se envolvendo, né, a outras crenças, outros deuses, e vai se apartar de Deus dessa forma ainda, né? Visto que Abraão vai continuar, né, com o intuito dele, servir a Deus, né? E para adiante nós vamos ver toda a história que vai se relatar. Mas eles vão se dispersar aqui. Vai parar de se ouvir falar, porque acaba o contato, acaba o mesmo propósito, acaba a mesma linha, o mesmo Deus, mesma servidão. Compreendam isso. Abraão estava envolvido com aqueles que estavam junto na fé dele. É isso que nós temos que compreender. Às vezes nós queremos misturar tudo, sabe? Às vezes nós queremos que tudo faça parte de um mesmo, de um todo só, e é isso que complica a vida da gente. É isso que traz problema, é isso que traz conflito, porque nós queremos fazer parte de tudo. Veja bem, gente, não pode fazer parte de tudo que a gente acha que tem direito, né? Temos que ter essa separação fina aí a respeito daqueles que nós somos. Por isso que o verso destaca Abrão, o hebreu, né? Pela linhagem dele e até mesmo pelas promessas que já se ouviu falar, o seu nome ia ser o quê? Lembrado, famoso, né? Destacado, né? O nome dele, a linha dele. E aí aqui começa a se concluir toda essa promessa, começa a tomar forma essas promessas, né? Começa a acontecer Abrão, o hebreu, né? Visto que ele era o único homem, né? No meio de todo mundo ali, né? No meio de toda aquela nação, aquele povo ali, né? Ele se mostra diferente do que vimos até agora. Notem que até agora nós vemos Abrão como um agricultor, né? Cuida de ovelhas, cuida de gado, né? Tá cuidando ali da sua vida, né? E tá, né? É a parte criação, é a parte de cultivo, é isso que era o caminho dele. E note que agora, do verso 13 em diante, se destaca o quê? Um Abrão já diferente, um Abrão de guerra, um Abrão de luta, disposto a guerrear por aquilo que está acontecendo, né? Até mesmo para tirar o seu sobrinho daquela situação toda, né? E quem já ouviu falar dessa nação dos 318 aí? Diga lá, irmã. Já viu, né?
Tem campanhas bíblicas, tem campanha de igreja, tem campanha de vitória, tem campanha disso, campanha daquilo. Tirado daqui, né? Por quê? Eles criam essa linhagem por quê? Porque o que aconteceu com Abraão aqui? Ele perdeu ou ganhou a guerra? Hã? Perdeu? Ganhou? Ah, tá. Os meus ouvidos já escutaram, perdeu. Ele ganhou a guerra, entendeu? Ele ganhou, ele foi vitorioso. Por isso essa conciliação, né? Eu já ouvi falar muito, né? Eu só não lembro qual que é a igreja, mas eu já ouvi falar dessa nação, dos 318, essa campanha, essas coisas. Porque eles criam essa linha, né? Eles criam essa linha de raciocínio por quê? Ó, vamos criar uma campanha de vitória. O que vai ter? Vai ter que enfatizar. Você vai ter que puxar um homem que foi vitorioso, né? Você não vai puxar uma mensagem, né? Vai puxar uma linha toda de alguém que perdeu a guerra para poder trazer o relato. Pode dizer lá, pastora. Tem uma campanha na Universal, 318 obreiros, para você passar por eles e eles vão por tudo. Ah, foi isso aí não? Aham, foi. E quase te derrubo do tapa que eles dão. Pum. Ah, é para dar né? Só alavanca, né? Quer ir para frente? Então vamos. Não, né? Tapa, empurra 2, 3 metros para frente lá. É isso mesmo, irmão. Então eles criam essa linha por quê? Só que nós temos que ter ouvido fino que não é uma heresia, não é. Você está puxando, né, toda uma mentalidade, né? Temos que ser coerente. Por isso é bom o entendimento, né? Não é uma heresia, mas é uma linha, né, que eles trabalham. Olha só, a pastora já comentou várias vezes aqui que essa igreja não é de campanha, né? Eu conheço igreja muito menor que essa, faz campanha toda semana, entendeu? Então, cada um segue uma linha. Por quê? Porque acredita que aquela linha vai motivar, aquela linha vai alavancar, aquela linha vai levar para frente, né? Não é uma heresia, nada. Eu destaquei aqui por quê? Porque eu não associava antes. Quando eu via falar, eu não associava, né? Eu sabia que 318, alguma coisa tinha a ver com a Bíblia, mas não sabia que era daqui. Então, acabei, nesse nosso estudo, acabei aprendendo, acabei vendo que é justamente daqui. Por causa dessa vitória, por causa que ele separou. E nota que ele separou esses 318 de dentro da onde? Nascidos aonde? Veja lá. Veja lá. Verso 14, é isso? Tá vendo? Reforça o que, Vitor? Reforça que nós comentamos alguns estudos atrás, que esse povo que vinha com Abraão, essa linhagem de Abraão, que era para sair ele da parentela dele, tem 2 parentes ainda, que é Tera, fica e morre lá em Harã ainda, e depois Loque acaba se separando aqui. Note que depois da separação ele ainda estava com o povo dele, o quê? Funcionários, né? Pessoas aqui agora separados, homens de guerra, para quê? Era essa comitiva dele. Reforça que a comitiva dele de lá de trás não era pequena. Ele necessitava de recursos, gente. Como é que você vai viajar aí, com que recurso para alimentar esse povo todo, né? Por isso que fala quando armava suas tendas, né? Poxa, mas era só Abraão e Sara? Sarai, né? Aqui ainda. Sarai? Abraão e Sarai ainda? Se era só eles dois, 4 tendas, 3 tendas já dava, né? Hã? Não. Olha só a quantidade de gente. Então era uma comitiva, né? Precisava realmente. Reforça também aquilo que foi dito aqui, da riqueza dele. Que para ele ser considerado um homem rico na época, né? Um sheik, que hoje nós conhecemos os sheiks hoje porque são tão ricos, né? É essa linhagem, né? Para ele ser rico, ser considerado rico na época, ele tinha que ter tantas tendas, né? Que foi comentado já nos estudos anteriores. Então a gente acaba entendendo que, nossa, realmente precisava ter tudo isso de tenda, ter toda essa comitiva, todo esse povo. Certo aí? Agricultores, caçadores, pescadores, eu acho que quem vai cozinhar para esse povo todo? Quem que, né? Tem tudo isso aí, é a mão de obra, é a mão de obra do povo, do dia a dia, para sustentar. Quando você fala assim, né, por exemplo, essas pessoas, esses barões que tinham, nós podemos puxar mais para perto da nossa época, os barões, né, da época, que eram ricos, né,
tanto do café quanto, né, do cacau e outras coisas mais que movimentou o Brasil mesmo aqui, vamos pôr assim. Esses barões eles tinham que ter o quê? Eles tinham que ter uma comitiva de funcionários. Como é que iam manter uma casa daquele tamanho, né? Só a esposa limpando? Estava lascada a esposa, hein? Ela ia passar por um quarto da casa uma vez por semana só. Que eram enormes as casas, os casarões. Então tinha funcionários, governanta, cozinheiros, pessoas da limpeza, pessoas do cultivo lá fora, para manter os jardins, para manter tudo limpo, tudo arrumado, né? Então a gente já consegue ter uma dimensão dentro disso daí, né? E eram as pessoas consideradas ricas, né? Há pouco tempo atrás aí na época, né? Certo? Vamos puxar lá agora outro relato. Notem que agora vai falar a respeito de 2 reis, 2 atitudes, bênção e maldição. Bera e quem? 2 reis, chega nele lá no verso 18? Vocês leram isso aí? Tem certeza? Vou adiantar para vocês. Bera e Melquisedeque, certo? Ali no verso 18 chega Melquisedeque. E mais adiante no verso 21 chega o rei de Sodoma, que é quem? Bera, certo? Gente, tem que ler. Às vezes tem que fazer uma leitura. Aí você para. Aí você lê de novo, entendeu? Porque eu sou assim, eu vou falar se eu não ler 3 vezes, eu não entendo. Por isso que eu não posso fazer um estudo da Bíblia assim, em curto prazo, que eu não consigo. Não consigo, eu vou passar conteúdo aqui que eu nem estou entendendo, certo? Aí não adianta nada, né? Certo? Começamos em janeiro. Começamos em janeiro, dia 9 de janeiro, né? Você vê o detalhe de riqueza. Isso. Estamos em abril, 4º mês do ano, e a gente está no verso Está no 14 ainda, no capítulo 14. Então são passinhos, sabe? mastigado. Tem, gente, aí dentro do que nós lemos aí, certo? Olha só, capítulo 14, verso 1 diz assim: sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra quem? Contra Bera, rei de quê? De Sodoma. Rei, maravilha, certo? Achamos o nome de Bera dentro da nossa leitura semanal, certo? Então, gente, eu vou dizer a verdade, passa batido. Passa porque para eu destacar aqui, olha só. Olha só, eu sigo isso aqui, ó. Para eu poder lembrar do que tem que falar para vocês, eu tenho que seguir isso aqui, ó, tá vendo? 2 reis, 2 atitudes, bênção e maldição, Bera e Melquisedeque. Eu formei isso aqui porque eu achei importante falar de 2 reis, de 2 atitudes, de bênção e maldição e dos nomes deles. Por quê? Senão o conteúdo não fica fixado, certo? Então, quando eu leio aqui, para eu lembrar e deixar aqui, poxa, mas eu vou pôr Melquisedeque, mas quem que é rei de Sodoma, né? Que vai comentar lá também, lá embaixo. Que lá embaixo só vai falar assim, rei de Sodoma, não vai falar Bera, certo? Eu tive que ir um pouquinho mais para trás e procurar um nome de Sodoma. Por quê? Porque passou batido. Passa mesmo, sabe? Então, por isso que nós estamos aqui fazendo o quê? Estudando para isso. Então, eu quero destacar o seguinte, certo? 2 atitudes. Note que mais para frente nós vamos ver Melquisedeque abençoando, né? Trazendo ali as melhores, professando as melhores palavras, né? Para Abrão. Ele leva vinho, leva, né? O pão. Eles comem ali numa forma de se alimentar. Abrão dizima ali, né? Diante dele ali, porque ingratidão, tal. Então você vê o quê? Você vê um homem sacerdote, né? Mencionado aí do Rei Altíssimo, né? Abençoando, trazendo o que é de melhor para quem? Para Abrão. Isso traz o quê? Confirmação lá atrás que nós vemos que eu abençoarei aqueles que te
abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, certo? Então traz uma conotação forte dentro daquilo do quê? De abençoar esse homem de Deus. Fazendo fazendo uma exposição paralela de uma atitude com outra, Bera ele não amaldiçoa, não traz maldição, mas note que ele já chega com o quê? Com uma cobrança, certo? Então ele não está o quê? Ele não está honrando um homem de Deus, primeiramente, um homem que fez algo sem querer nada em troca, porque ele lutou e venceu, favoreceu quem? Sodoma. Era o império dele que estava em risco, que estava com problema, certo? Então ele sem nem estar envolvido diretamente, o único envolvimento dele era Ló, nessa situação toda, isso que motiva ele, né? E o que motiva os amigos dele a entrar na guerra juntos são o quê? É da mesma linhagem dos amorreus, certo? Também lutar pelo seu povo, e lá vão eles, lutam, ganham. Só que Bera tem uma atitude de cobrança, né? Ele pede lá, os homens pedem lá aquelas pessoas para ele. Não é maldição, mas ele não honrou aquele, né? A qual fez algo e principalmente era um homem de Deus, diferente de Melquisedeque. É esse comparativo que eu quero mostrar para vocês, né? Ou seja, um homem trouxe bênção sobre a sua própria vida. Por quê? Porque abençoou um homem de Deus. E Sodoma, como já estava fadado, já estava, né, certa essa... É aquela coisa, a linha de raciocínio já está toda fora. Então não vai agir conforme Deus quer, porque a linha já está toda fora. Sodoma e Gomorra já era considerado um território, uma nação de um povo que pagão, um povo que estava fora da linhagem de compreender. Quando você pegou no culto, acho que foi domingo passado, você falou sobre o vislumbre da paisagem que Sodoma e Gomorra atraíam. Ló escolheu, digamos, a melhor parte, as colinas, os mais bonitos, e Abraão ficou com o que sobrou, certo? E o vislumbre da aparência do bonito tornou a condenação de Ló. Então, às vezes, é o que a gente sempre ouve. Nem tudo que os olhos acomoseiam é o que é bom para nós. Os nossos olhos parecem caminho de vida, só que aos olhos do Senhor são caminhos de morte. Então, é muito interessante essa linha que você traz, Isso mesmo. as pregações que você tem liberado aqui no altar, da linha que você tem nos ensinado. Então, é tudo uma conexão. Não existe uma Bíblia fora do contexto. Existe a palavra de Deus toda alinhada em cima daquilo que a gente estuda e que a gente quer aprender. Traz conteúdo, traz confirmação, traz... Nossa, muito top mesmo. Verdade, pastor. Significa rei de justiça. Você já tira por aí o nome do cara. Tá vendo? Os nomes, eles tinham essa conotação, né? Do que a pessoa representa, né? Tanto é que Deus vai mudar o nome de Abrão e de Sarai mais para frente, né? Para quê? Para fazer uma representação forte daquilo que ele vai passar a representar depois de todo o processo, como a pastora traz sempre, né? Esse processo ele é necessário, sabe? Tem que passar por isso para que se forje uma pessoa verdadeiramente aos olhos de Deus, né? Certo? Verso 18, olha só, ele faz uma menção, uma primeira menção do sacerdote. Até aqui não foi mencionado o sacerdote na Bíblia, certo? Aqui nós temos que entender que a primeira menção de sacerdote, né? Do Rei Altíssimo aí destacado aí, né? É aí no verso 18. Então é bem importante destacar isso, que mais para frente nós vamos ouvir falar, né? Mas da onde surgiu, onde que aconteceu, né? Eu gosto muito da linha de raciocínio do povo que é mais dentro dessa cultura, né? Eu não vou lembrar de dizer o nome agora, mas é o povo que traz essa cultura da raiz. Esses que crucificaram Jesus, quem foi? Foram os fariseus. Fariseus, né? Esse povo... Hã? Isso, esse povo que... Essa cultura ali, essa cultura do povo que estudava a Bíblia assim, sabe? Naquela exatidão, naquela linha, entendeu? Tanto é que não reconheceram a Cristo por quê? Estavam fardados aquilo ali, né? O que a história trazia, né? Então eu sigo um canal que ele é bem embasado nisso. Tem que ter cuidado para você não trazer, né? Nada que seja fora, né?
Só que eles trazem o quê? Essa cultura do que é falado primeiro, certo? Tem lá uma linha lá, um livro deles lá, que é Midrash, o nome, certo? Eu não quero errar, mas depois eu vou me aprofundar. Tem uma linhagem dos fariseus, que era dos asterotes, que era aqueles estudiosos também lá de Daniel, sabe? Os que crucificaram Cristo, mas eu não quero errar qual povo que tinha uma fundamentação no fariseu da época de Cristo. Só para não... Isso. Mas eu acho que tem embasamento na tribo de Astarote. Isso, porque eles trazem muito essa linhagem não do que está escrito. Eles acham importante e estudam isso aqui. Só que eles também trazem uma linha do quê? Uma linha do que é contado. Porque nós temos que entender que a Bíblia, nesse trecho aqui, ela não está escrita. Nós estamos estudando ele, para nós está escrito. Mas para a época desse povo, o que Abraão falava, o que os homens da fé vêm falando, Isaac, Jacó, sabe? Toda essa cultura de servir a um Deus único, isso aí era passado só entre eles, entre a nação e a cultura. Isso, a cultura ia trazendo. Então esse Midrash é um livro escrito que é paralelo à Bíblia. Então ele traz o relato do que era contado, sendo estudado juntamente com o que está escrito, certo? Então eles trazem isso. Só que tem que ter cuidado porque tem umas linhas teológicas bem, sabe, bem confusas, sabe, bem fora. É uma possibilidade. Quando você fala a respeito da Bíblia, a respeito de estudar as coisas de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, nós temos que ter cuidado com isso, certo? Porque às vezes a gente pode estar tendo uma atitude que é dentro do comentado é o certo, mas na verdade a Bíblia não traz isso. Então tem que ter sempre a base bíblica, sempre dentro da palavra. E eu gosto muito porque ele destaca isso, olha só. Como que nós vamos fazer menção agora de um sacerdote agora? Como? Né? Sacerdócio e essas separações, ela vai ser feita mais para frente, né? Então nós temos que entender que antes de ser escrito, houve o quê? Houve uma cultura, certo? E essa cultura, nós temos que entender também que assim como tem sacerdote, por isso destacado aqui, olha só, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era o quê? Sacerdote do rei Altíssimo. Por isso que está destacado isso, certo? Não é à toa que está destacado. Nossa, mas precisava destacar? Precisa. Por quê? Porque sacerdotes eles tinham para tudo, certo? Tudo quanto é tipo de Deus tinha um sacerdote, né? Incumbido das tarefas daqueles deuses, certo? Por isso está destacado aqui, Melquisedeque, sacerdote do rei Altíssimo, que mostra o quê? Mostra que é o mesmo rei de Abraão, mesmo Deus de Abraão, certo? Mesma linhagem, mesmo raciocínio, né? Para que eles possam compreender isso, por isso que está destacado aí, certo? Outra menção que nós não podemos confundir esse pão e vinho aqui entregue com ceia, certo? Isso que foi um ato, né, apenas de se alimentar ali, né, algo que, quando você quer honrar alguém, o que se faz, né? Você chama para um café, né, você chama para algo que, né? Então, vai ter uma menção de Melquisedeque atrelado ao que? A Cristo, entendeu? Lá atrás, no Antigo Testamento, mas não quer dizer que seja uma ceia, entendeu? Às vezes a linha de raciocínio pode levar assim, ok, então aqui é a primeira ceia. Não, certo? Então temos que ter cuidado também nesse ponto. Foi importante mencionar isso por causa disso, né? E agora nós vamos entrar o quê? Na primeira menção a respeito do quê? De dízimo, certo? E aí você pensa assim, pô, mas quem que instituiu 10%, né? Dízimo é o quê? Qual é a palavra dízima? 10ª parte. Quando é 10ª parte é o quê? 10%, certo? É um cálculo básico. Mas quem que instituiu isso? Aí você pensa assim, mas quem que escreveu isso? Poxa, Moisés não estava aqui ainda porque pudesse escrever, pudesse mencionar. Não era lei ainda, sabe? Você pode pensar assim, nossa, não veio de Deus porque não era lei ainda, né? Algo do coração dele, né? Disse assim, olha, vou dizimar na vida desse homem, né? Ele dizimou de tudo aquilo que ele pôde resgatar de volta, né? Ele dizimou 10% daquilo. Com certeza, Melquisedeque não saiu dali, né?
só com os 2 burros ou 3 burros que ele estava vindo, ou camelo, não sei como é que ele veio. Ele já volta, né, com mais animais, né, porque tem que levar essas coisas. E dizimou lá, né, para a região dele. Como é que ele vai usar disso aqui, né, só ele? Não, já leva para a região dele, né, lá para o templo dele, lá ele vai aplicar no templo dele. Então ele teria que levar embora. Então muda todo o quadro de como ele chegou e como ele vai sair. O que nós temos que entender é de onde brotou isso. Então nós temos que entender que é muito importante a cultura passada de pai para filho. Pode falar, irmã. O interessante é assim que Melquisedeque também era sacerdote do mesmo Deus de Abraão. Mas por que Melquisedeque não ganhou a guerra então? Porque ele estava unido a pessoas como o rei de Sodoma. A união dele estava errada. Abraão já foi sozinho, né? E ganhou. Melquisedeque era também, só que estava unido com os reis errados. Rei de Salém, né? Que era o de Sodoma. E daí essa união errada fez com que ele perdesse. Porque ele também podia ter ganhado a guerra se ele tivesse talvez só ele lutando pelos direitos, ele e Deus. Talvez, irmã, ele tivesse que estar envolvido, ele talvez não tivesse envolvido, certo? Mas o que envolve ele? Nota o que envolve ele com Abraão, o quê? O único Deus. Está entendendo? Então, provavelmente ele não se envolveu na guerra, né? Vamos dizer assim, ele não se envolveu porque talvez o reinado dele estivesse um pouquinho mais longe, né? Nós temos que entender que quando se ouve falar em guerra, isso aí não fica num território só, né? Olha só, nem na época deles, porque ele vem de Salém lá, é por isso que eu queria... Faz parte dos 2 povos que estão sendo... Porque ele aqui está grato a Abraão, porque ele foi resgatado também, né? O povo dele também. Melquisedeque está grato a Abraão pela libertação ali? Muito bom, irmão, muito bom por isso daí. Vamos ver, Salém ele não é mencionado lá, né? Ele aparece pós-guerra. Hã? Ele aparece pós-guerra. Isso, provavelmente o que aconteceu, irmã, aqui ele traz essa gratidão para Abraão, por quê? Porque eles estão ligados ao mesmo Deus, primeiro, certo? Espera aí, Abraão foi guerrear e ganhou, né? Aí começa a ouvir falar, opa, mas quem que ele serve? Pô, o Deus Altíssimo, o mesmo Deus, né? Não, eu tenho que ir lá e gratificar ele, eu tenho que ir lá honrar esse homem, por quê? Porque ele lutou, né? Praticamente em nome de Deus, né? Para libertar o sobrinho dele. Pode falar. Porque a pastora falou que quem abençoar será abençoado. Isso. É instantâneo. Ele já leva o pão e já sai com dízimo, ou seja, cara... Ele sai abençoado de lá. Então, por ter a mesma linhagem, por ter a mesma ligação, o mesmo Deus, aquilo é revelado a eles, né? Ó, note que Abraão, ele era um homem anônimo. E aí você começa a ouvir falar de Abraão, mas quem que é Abraão? Abraão é aquele que ouviu lá, em Ur dos Caldeus, lá Deus falar para ele, sai da tua terra, da tua parentela. Aí começa a entender o quê? Mas o que Deus fez? Deus abençoou ele, disse que quem o abençoasse, né, seria abençoado. Então ele vai fazer o quê? Ele vai exercer aquilo, né? Talvez ele não tivesse envolvido, irmã, porque ele estava num reino, né, que não abrangia essa guerra. Isso, entendeu? Mas ele passa a ser envolvido por quê? Porque agora o mesmo Deus, ele vai lá e vai abençoar ele, porque ele foi vitorioso. Hebreus 7, 9 faz um resumo sobre isso. Qual que é? Hebreus 7, 9. Diga lá, pode ler. Para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, se não chamado segundo a ordem de Arão. É incrível. Muito obrigado, pastor. Eu não ia achar isso aqui nunca, falar a verdade. Olha só a ligação, tá vendo? Então, é praticamente um princípio de obediência, sabe? Algo que, para que a Bíblia ela se cumpra, para que a palavra de Deus ela se cumpra na vida dos homens que estão favoráveis à obra de Deus, né?
Às vezes a gente quer que algo extraordinário aconteça na vida da gente, mas não vai acontecer se nós não estivermos favoráveis. Nós temos que estar a favor da palavra de Deus. E esses homens, é isso que aconteceu aqui. Estavam a favor. Então ele vem o quê? Honrar este homem. Por quê? É um princípio, né? Maravilhoso de honrar. E aqui destaca-se, eu quero continuar agora, destaca-se o quê? Né? É o dízimo. Essa cultura, ela vem sendo contada, né? Melquisedeque nunca ia imaginar que Abraão estava lá guerreando, né, para trazer o sobrinho dele de volta, se essa cultura não fosse contada, se não fosse divulgado isso, né? Essa linha, né? Esse Deus poderoso que age na vida das pessoas. Por isso que ele fala nas promessas dele, que o nome dele seria conhecido. Por quê? Porque essa história ia ser contada, né? Olha que maravilhoso ver aí em Hebreus, né? Toda a confirmação do quê? Daquilo que um sacerdote, aquilo que um homem está fazendo, né? A favor da obra, da palavra de Deus, né? Muito bom, pastora, ótimo mesmo. Vou até marcar depois aí, certo? Agora não estou com caneta, mas vou marcar. Aí nós vemos a menção desse dízimo que Abraão paga antes mesmo de tirar aquela parte que ele não quer, certo? Ou seja, o que foi conquistado foi Deus que colocou, Deus que permitiu na mão dele. A vitória foi através do quê? Um homem de Deus que lutou por uma causa justa, tirar o sobrinho dele de lá. Então ele dá 10% de tudo aquilo. Não é só do montante dele, que já era dele. Porque ele não estava envolvido na guerra, então provavelmente ele não perdeu os bens dele. Naquela pilhagem lá dos reis lá. Mas agora ele paga inclusive daquilo que ele tirou lá, certo? Daquilo que ele resgatou daquele povo. Aí fazendo trazendo assim um parênteses ali, comparando uma situação com a outra, tem o rei de Sodoma que pede, pela lei da época, ele pede aquilo, mas pela lei da época, Abraão não era obrigado a dar nada para ele. Abraão não era obrigado a dar nada. A pilhagem, a conquista foi dele, a pilhagem é dele, certo? Essa é a lei, certo? Ele lutou e ganhou. Mas o que ele faz? Ele não quer nada. Então, mas o rei de Sodoma, ele acha, né, no direito dele, porque ele é rei, né, chegar e exigir algo. E Abraão já vem o quê? Com um contragolpe. Vem, eu não quero nada mesmo, né? Não há necessidade nenhuma de eu ficar com isso, para que você não venha dizer mais lá na frente, futuramente, né, que eu enriqueci por causa da tua pilhagem, certo? Isso não é orgulho, pode soar como orgulho, mas não é. Isso aí é uma posição de um homem que acredita no que Deus está proferindo sobre a vida dele. No que Deus tem contado para ele, olha, vou fazer você chefe de uma grande nação, né? Um pobrinho não pode ser chefe de uma grande nação. Isso ia mudar toda a cultura, ia mudar tudo que acontece à sua volta. Não quer dizer que não ia ficar rico, né? Ele ia ser chefe de uma grande nação, ia ser realmente poderoso, bem colocado aí, né? Então isso mostra o quê? Que esse rei de Sodoma, Bera, ele não estava em concordância em abençoar, em honrar aquele homem que fez algo por ele sem nem ele ter mencionado nada, né? E para fechar aqui, já que nós estouramos um pouquinho aqui, nós temos aqui, Abraão não quis nada, né, como foi mencionado aí no verso 23, lá, pode ver lá, e juro que nada tomarei, né, de tudo o que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, certo? Melquisedeque, ele abençoou, destacou-se ali como uma figura de Cristo no Antigo Testamento, como eu mencionei, né? Mas Bera, ele acabou, não amaldiçoou, mas ele acabou trazendo sobre ele um peso negativo. Por quê? Porque ele não chegou honrando, não chegou, né, trazendo aquilo ali para aquele homem que fez algo, não por ele, né? Fez algo pelo seu sobrinho que favoreceu a ele. O coração dele com certeza podia ter sido mais generoso, podia ser mais grato, né? Olha,
se não tivesse como presentear, né, porque perderam os despojos todos, mas pudesse realmente trazer um coração grato, agradecer esse homem, né? Fica aí, nós fechamos aí o capítulo 14. Leiam, pelo amor de Deus, o 15, releiam, né? Quando você vê assim que dá entre 20 versículos, né, e talvez tenha um conteúdo, mas sempre avance aí pelo menos uns 2 capítulos da nossa leitura, certo? Sugiro vocês lerem o 15 e o 16 de uma forma didática, certo? Não apenas ler. Eu li uma vez, fechou. Não, li 2 vezes, fechou. Não. Mas se vocês puderem ler com um tempo maior, com uma forma mais didática, tentando absorver, tentando entender. Mas por que é mencionado? Entenda que tudo que é mencionado na palavra de Deus é para nosso conhecimento. Então nós temos que trazer essa menção, né? Tentar compreender por que está relatado, né? Vai falar a respeito da aliança do Senhor com Abrão, né? Vai falar a respeito que Deus anima, né, Abrão e faz promessa do filho, né? E possivelmente nós vamos entrar em Sarai e Agar mais para frente, certo? Vamos orar e agradecer a Ele, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu li 3 vezes essa passagem e eu ia sair daqui confundida se eu não estivesse perguntando e achar que o rei estava lá, entendeu? Isso. Por isso que é bom, irmã, sabe, mencionar. Por mais que seja uma dúvida, por mais que seja algo assim, que surgiu ali agora, e às vezes a gente tem medo, né? Não surgiu agora, não vou falar, né? Vou me aprofundar mais um pouco. Às vezes é bom mencionar porque a gente consegue ter uma clareza melhor daquilo que está sendo exposto, certo? Obrigado, meu Senhor e meu Pai, por cada vida, Senhor Jesus.